Hoje se fala muito em inteligência artificial. Em todos os lugares estão falando. Se você mexer no seu celular, alguém estará falando nisso, ou alguma notícia, alguma reportagem. E nós, claro, que somos pessoas que estamos sempre nos atualizando e trabalhando com o direito, precisamos também entender qual é o impacto disso nas nossas vidas. Quando eu digo impacto, é porque é algo que veio para mexer com a estrutura. A exemplo do celular, a exemplo do computador, a exemplo dos programas, a exemplo da Netflix, a exemplo de tantas outras coisas que surgiram e mudaram, de alguma forma, o nosso modo de viver. Hoje nós temos vários canais de televisão. Antigamente não. Hoje nós temos YouTube. Quando veio o YouTube, nós poderíamos dizer, não, quem que vai assistir YouTube? Hoje, nós conhecemos e procuramos coisas no YouTube. Quando o YouTube foi criado, todo mundo achou uma bobagem. Ora, um canal de vídeos. Que coisa mais sem graça. Hoje nós nem imaginamos não ter o YouTube para consultar. Coisas assim, como o YouTube, como múltiplos canais, como o telefone celular, como o computador, tudo isso, de alguma forma, impactou na nossa vida e no nosso conhecimento. Assim também é a inteligência artificial nesse momento. Ela impacta aos pouquinhos e depois de forma mais rápida nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer é entender o que ela é e como usar. Pronto. Se eu entender isso, eu já estou na frente de toda a manada. Estou na frente. Porque uma grande parte de pessoas não sabe o que é, não entende nada. E nós podemos saltar na frente, tá? Então, a primeira coisa, a inteligência artificial é um projeto arquitetônico, né, de grandes cientistas que criaram um modo de comunicação por códigos dentro de uma máquina que entende o que a gente fala e responde, se comunicando. Ela acessa banco de dados, mas ela tem uma forma de raciocinar. Pense comigo. Você já usou o GPS do seu carro alguma vez, do celular, o GPS para dirigir? Você já usou o GPS? Se você já usou o GPS, você já usou inteligência artificial. Porque nada mais é o GPS do que uma forma da inteligência calcular rotas de acordo com o momento que você está andando. Você está andando, ele sabe onde você está e ele calcula uma rota. Ele diz se a rota está mais movimentada ou não. Tá? Então, isso é uma forma, tem várias. A forma que nós vamos mostrar hoje é a que nós estamos usando para pesquisas, para consultas. Hoje já se sabe que médicos usam a inteligência artificial para ler exames. Sim, exames. Imagine você que médicos podem usar a inteligência artificial para ver exames. Que coisa incrível, né? Exames de raio-x, exames de sangue, entre outros. Nós podemos também usá-la para o direito. E como usá-la para o direito? Usá-la para ler documentos, ler matrículas, no nosso caso, ler contratos e podemos perguntar para ela o que ela leu, ok? Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Onde eu acho a inteligência artificial, professor? Não precisa baixar nada, nenhum programa, nada. Todas elas estão numa página da internet, como se fosse um site, então, tá? Você tendo o endereço, você clica nela e lá está ela numa página. Todas são assim. Quando eu chego na minha inteligência artificial, ela está assim. Todos conseguem ver? Todos conseguem ver? Ela está assim, tá? Eu vejo que tem os personagens que são os meus agentes que conversam com você, qualquer um deles. Cada um deles tem uma programação própria para conversar com você. Napoleão, o rei, o mestre, o dominador, é o chefe deles. O restante é a equipe deles. O escriba,
que faz documentos, contratos, suscitações de dúvidas, notas, faz tudo. O interpretador de notas devolutivas, que lê as notas devolutivas do cartório, o analista de compra e venda de imóveis, quando você precisa dar um parecer ou analisar uma matrícula de compra e venda, a doutora Bonafide, nossa advogada especialista em família e sucessões, e o ruralista, grande advogado especialista em imóveis rurais, tá? Mais abaixo existem ainda Doutor Marketing, para você produzir conteúdos. O oficial, que ainda não está pronto, que é a grande novidade que eu vou apresentar em breve, que é aquele que faz qualificação registral e faz escrituras. Não posso ainda porque ele não está 100% pronto, então eu seria imprudente se eu abrisse ele hoje aqui. Ele está sendo treinado e alimentado nesse momento, monstruosamente pela minha equipe. E por fim, o professor Triunfo, que é um analista de carreiras, tá? Então, esses dois últimos aqui ainda não estão operando, porque nós estamos alimentando eles com materiais meus e alguns materiais são manuscritos, então a equipe tem que digitar para eles terem, ok? Como eu converso com a inteligência? Bom, sempre que tem esse botão amarelo, conversar, eu posso chamar qualquer um desses amigos ou amiga para conversar, ok? Então, eu vou clicar em Napoleão aqui, vou clicar nele, ele abre, deixa eu botar aqui uma nova conversa, ele abre uma tela em branco, a gente vai conversar, e aqui embaixo, onde você está vendo o mouse, tem um espaço para eu digitar ou subir documentos, tá? Então, vamos lá, eu posso pegar e vou dar um olá, tá? Apenas um olá. Tão somente um olá para ele, já apareceu ali. Logo aparece a barra, que ele está lendo a mensagem, entendeu? Ele já me respondeu. Eu só disse olá. Vejo que você enviou uma mensagem simples, o conteúdo está vazio. Como Napoleão, estou aqui para te ajudar com qualquer dúvida ou análise relacionada a registro de imóveis, regularização fundiária, uso capião, análise de títulos ou procedimentos. Me diga qual a sua necessidade ou questão específica. Você tem documentos para eu analisar ou quer entender algum procedimento? Você quer que eu explique algum procedimento? Prefere que eu analise documentos? Vocês viram que eu só disse olá e ele já se posicionou. Isso quer dizer que não existe necessidade de escrever nenhum prompt, nenhum comando, nada. Tipo, você agora é um advogado, jurista. Não. Basta eu dar olá, ele já está pronto para conversar. E eu posso conversar. Lá embaixo eu posso dizer: quero fazer uma usucapião. O meu cliente está no imóvel há 10 anos e possui um recibo de compra e venda. O imóvel tem matrícula. Qual o passo a passo? Bem simples a pergunta. Bem simples a pergunta, uma pergunta inicial, simples, para a gente ver como ele vai se posicionar nesse primeiro diálogo com a gente, tá? Nesse primeiro diálogo com a gente. Ele já vem, dá uma noção, olha, o seu cliente tem uma boa base, já que está há 10 anos, confirme se a posse é tal, providencie uma ata, contrate um profissional habilitado, reúna as certidões, se for imóvel rural, providencie o CAR, protocole o pedido, o cartório fará análise, o processo será remetido se houver dúvida. Você já tem a planta? Ele pergunta sempre. O imóvel urbano é rural. Veja, eu posso agora usar realmente agora um código com ele, ó. Imagine que o número 2 eu não sei bem o que é. Providencie uma ata notarial feita pelo tabelião comprovando a posse. Eu quero entender melhor isso. Olha o que eu vou escrever. Aprofunde o número 2. Aprofunde o número 2. Eu não disse mais nada. Ele pontuou e eu agora pedi, aprofunde o número 2, que é o número 2, a ata notarial. Vamos ver se ele pode me explicar mais. Lá vem ele, ó. Vamos aprofundar. A ata notarial é a peça-chave do processo.
O tabelião registra detalhadamente a descrição do imóvel, medidas, confrontações. Além disso, o advogado deve acompanhar o ato, garantindo que tudo seja feito conforme a lei. A importância da ata, tal, tal, tal. Seu cliente já tem testemunhas? Você já tem contrato com o tabelião para lavrar a ata? Então, vou parar aqui, só para a gente explicar, e eu vou começar a subir documentos. Veja que até aqui eu estou apenas conversando com ele. O que eu quiser desse assunto eu posso conversar. Napoleão possui uma base de dados. São pastas e mais pastas de conteúdo meu. Minha filha é que me ajuda a subir meus conteúdos pessoais de concurso público, de vida. A minha equipe testa e treina e a gente vai trabalhando o melhor para ele. Ele acessa as pastas para ter material atualizado, tá? Então, tudo que eu perguntar, ele sobrevoa o arquivo, o banco de dados dele e traz a resposta. Se falta alguma coisa, ele vai me dizer, tá? Então, vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, que está interessante. Eu vou botar por ele aqui, ó. Tenho a matrícula do imóvel. Você pode me ajudar a ler e interpretar ela? Uma conversa básica, eu quero saber se ele pode ler e interpretar a matrícula. Seria algo bastante importante para mim, né? Então você vê ali que quando ele está digitando, ele bota, ó, está pensando sobre o assunto. Beleza, você tem a matrícula, o documento fundamental. O que você deve observar nela? Número, descrição, histórico dos registros, titularidade atual, compatibilidade, se tem alguma averbação. Você pode me enviar os dados? Então eu vou tentar subir ela aqui, tá? Como eu faço para mostrar para ele um documento, uma foto, um PDF? Sempre naquele balão de diálogo lá embaixo, tem um mais do lado, tem um mais do lado. Eu clico no mais, ele abre essa janela e me permite colocar um PDF ou uma imagem, uma foto ou um documento de Word, por exemplo, para fazer uma análise, ok? Então eu vou clicar em PDF. Quando eu clico em PDF, quer dizer que o documento já está no meu computador. O documento ele já está no meu computador. Eu vou subir uma matrícula que eu tenho aqui no meu computador, né? Eu já cliquei nela, você viu, eu cliquei nela para ela subir. Ele está carregando ela ali na base de dados dele, nessa base aberta que ele está agora lendo. Assim que ele carregar, eu vou dar o OK e ele vai subir ela. OK. Ali a matrícula lá já subiu, parou de girar. Vou colocar aqui, ó. Essa é a matrícula. Por favor, me explique ela. Então, botei a matrícula para ele ler agora, tá? Ele está lendo. 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Está fazendo a leitura. Não sei que matrícula é, eu tenho algumas aqui no meu banco de dados, que às vezes eu uso uma, uso a outra, né? Então vamos só aguardar que aí eu vou abrir ela para a gente ver e como está andando. Ali. Trata-se do apartamento 33, edifício Itapuã, bloco 9. Está no sexto registro de imóveis. Aqui estão os pontos principais: área privativa de tanto, fração do terreno, loteamento tal, proprietário ao DEMAB, essa matrícula é fundamental. Seu cliente tem posse direta exclusiva, já tem documentos. Eu vou abrir ela para a gente ver, tá? Vou abrir. Para abrir ela, eu venho aqui nela e clico nesse olho que tem aqui, ó. Tá? Esse olho. Aí, ó. Apareceu a matrícula simples, né? Pequenininha, tranquila, né? Aí, ó. Matrícula tranquila, pequenininha. Vou voltar para ele, voltar para ele. Então, ele já me deu a descrição dela aqui. Tá uma matrícula simples, mas para você ver como ele lê. Eu agora vou colocar um contrato para ele ler, tá? Algo mais complexo agora, tá? Eu já vou colocar esse edital para nós agora aqui ao vivo. Vamos fazer a coisa acontecer de verdade aqui. Eu vou abrir uma conversa nova. Eu vou abrir uma conversa nova lá na direita em cima, ó, pessoal, tem nova conversa, ó, nova conversa. Vou botar
Ok, vou botar aqui em PDF, ele deve ser um PDF, né? Me resuma, eu não vi o documento ainda, hein? Esse edital nos principais pontos. Não estou entendendo ele. Eu não abri ele ainda, tá? Eu tô aqui, ó, 10 segundos. Quantas páginas tem também? Não sei, que eu não abri. Vou abrir ele agora ao vivo, né? Assim que Napoleão acabar de analisar. 20 segundos. Vamos lá, vamos ver o que que vem aí. 30 segundos. Vamos ver. Abriu. Vamos direto ao ponto para você entender o essencial desse edital de leilão judicial eletrônico. Natureza do processo. Tá. Bem a ser leiloado. Situação do imóvel. Valor da avaliação. Débito. Data dos leilões. Como participar? Pagamento, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, penalidades, intimações, disposições finais. Quer que eu explique como funciona o procedimento para participar do leilão? Ou prefere que eu detalhe as consequências jurídicas para o executado e para o arrematante? O que achou, hein? Olha, então vamos lá, vamos abrir esse edital, porque eu não vi, eu estou como vocês. Ó, aqui no olho eu vou clicar. Cliquei para a gente ver que documento que ele mandou, tá, pessoal? Aí, é um documento com 6 páginas, Web Leilões, edital de leilão, tá? Aqui, ó. Esse é o documento que ele mandou. Eu não vi ele antes, abri ao vivo para vocês. Ele tem 6 páginas. Napoleão levou exatamente 30 segundos para resumir ele. Vamos voltar lá e agora vamos apertar Napoleão, tá? Vamos apertar Napoleão. Quer que eu explique como funciona o procedimento? Sim. Como funciona o procedimento para participar do leilão? Para participar do leilão, o procedimento é o seguinte: cadastro na plataforma tal, consulta do edital, oferta de lance, prorrogação, garantia de pagamento, formalização. Ok, ok, ok. Quer que eu explique como funciona o pagamento parcelado e suas garantias, ou quer que eu te ajude a analisar riscos? Todo mundo viu aqui a clareza? Ainda não mostrei tudo desse agente, tá? Mas só para você ver que eu peguei um edital de leilão aqui, ao vivo, e coloquei ele, tá? Muito bem. Eu vou abrir uma nova conversa. Ok, tá? Eu vou para os agentes aqui, ó. Lembra que eu tenho todos esses agentes? Eu tenho o interpretador de notas devolutivas, tá? Ele é específico para isso. Ele está programado para ler notas devolutivas. Eu vou clicar nele então. Vou clicar nele então, ele já vai abrir, tá aí, ó, conversa com o interpretador. Vou dar um olá primeiro, tá? Só para ver o que que ele me responde, para que eu possa te ajudar. Preciso que você me envie o texto integral ou o PDF. Assim poderei fazer a interpretação. Pode colar o conteúdo ou encaminhar o arquivo. Estou à disposição. Ok. Eu vou clicar aqui no sinal de mais, aqui embaixo, que a Andrea mandou aqui para nós. Vou clicar em PDF, vou clicar em PDF. E aqui está a nota de exigência 22 de 7 de 2023 com destaques. Essa é a nota devolutiva. Me ajude a interpretar. Pessoal, eu não li a nota, tá? Eu só joguei aqui nele agora para ele ler. Depois eu vou abrir ela para saber. Eu não sei nem que procedimento é, tá? Desconheço. Vou ver com vocês aqui. É ao vivo mesmo. É aquilo do Silvio Santos. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? É ao vivo. Então, vamos lá. Muito bem. Resumo da exigência. O cartório condiciona o registro da averbação de construção à apresentação dos seguintes documentos: certidão negativa de débito, memorial de aferição da obras, complemento do pagamento de emolumentos, a observação de prazo de 20 dias. É uma nota mais antiga, né? 2023. Fundamentos jurídicos, ó, ele já te apresenta aqui os fundamentos, tá? Princípios envolvidos: legalidade, especialidade, continuidade e ônus. Possíveis soluções jurídicas: providenciar a CND, apresentar isso, tal, tal, tal. Caso haja discordância, pode requerer suscitação de dúvida.
Modelo simplificado de requerimento. Ele já me deu um modelo para eu apresentar os documentos. Olha só, hein? Modelo de documentos. Perguntas. Agora ele está me perguntando. Você já tem a CND? Possui a memória de aferição? Já realizou o pagamento? Ressalvas. Essa base foi analisada. Olha só, eu vou abrir aqui agora ao vivo para a gente ver, tá? Aqui. Ó, cartório de Goiânia, nossos queridos amigos de Goiânia, o Igor é o oficial, nome do meu substituto, né, de um deles. Protocolo número tal, tá aqui, interessado. Aí ele dá aqui a nota devolutiva, ó, tal, tal, tal. Notas importantes. Então, ele me apresentou muito mais do que a nota tem, né? Se nós olharmos, a nota não apresentou coisas que ele falou aqui. Por exemplo, ele falou, além dos fundamentos, ele falou sobre os princípios, né? Ó, os princípios envolvidos, que me permite um estudo maior. Então, se, por exemplo, eu agora quero estudar um pouco mais a sua nota, eu posso vir aqui nos princípios, ó, e dizer assim: explique o princípio da especialidade e publicidade. Vamos lá. O que é esse princípio da especialidade? Então, eu posso colocar, já que ele mencionou aqui um princípio, né, da especialidade, eu não sei o que é isso. Então, vamos lá. Ó. Aí ele vem agora me explicar o que é o princípio da especialidade. E aí, claro, eu posso até fazer perguntas sobre o princípio para ele. Ele dá exemplos, tá? E fala sobre a nota devolutiva. Eu posso conversar mais? Posso. Eu posso dizer para ele assim, ó, não estou contente com isso. Quero suscitar dúvida ao cartório. Tá? Então, uma coisa mais ousada, né? Mais ousada. Me ajude com um modelo de suscitação de dúvida. Vamos bolar um argumento aqui. Quero que crie argumentos, pois não tenho como apresentar a CND. O imposto para mim já prescreveu, pois faz mais de, estou inventando, tá? Mais de 20 anos do término da construção. Estou inventando aqui um argumento meu, né? Imaginando que eu estou trabalhando nesse caso, mas eu quero que ele me apresente um modelo de suscitação de dúvida, né? Me ajude com o modelo de suscitação de dúvida. Vamos lá. Perfeito. Vou estruturar para você uma petição de suscitação de dúvida. Modelo. Ser notícia oficial do registro de imóveis. Tal, tal, tal. Assunto. Suscitação de dúvida. Senhor oficial, em atenção à nota devolutiva. Tal, tal, tal. O imóvel construído há mais de 20 anos, a CND, o Código Tributário. Ó, agora ele botou elementos aqui que eu não falei. O Código Tributário prevê 5 anos, né? Ademais, a lei tal, tal garante o acesso. Por fim, pela segurança jurídica. Diante do exposto. Tá aí. Aí ele, ó, observações importantes. Inclua documentos. Caso não tenha, prepare um breve relato. Situação trabalhada. Posso te ajudar com o texto do seu caso específico ou formular documentos adicionais de suporte. Vocês viram que bacana como ele é capaz de interpretar uma nota devolutiva? Eu poderia, vou voltar aqui, eu poderia ainda mostrar para ele agora os documentos da obra. Por exemplo, documentos do município. Poderia mostrar a matrícula do imóvel na mesma conversa e dizer, ó, essa é a matrícula, esses são os documentos. E aos poucos eu vou criando um diálogo com ele para que ele melhore a minha suscitação de dúvida ou a minha análise de nota devolutiva. Você trouxe uma informação importante, né? Vamos perguntar aqui, ó. Que documentos posso utilizar para comprovar que a construção tem mais de 20 anos? Preciso apresentar isso para a Receita Federal para conseguir a CND. Me ajude com exemplos de documentos. Me dê
pelo menos 5 exemplos. Agora! Bora! Dá 5 exemplos de documentos, Napoleão. O que achou? Olha aí, vamos lá. Vamos aos exemplos de documentos. Habite-se pela prefeitura, planta o projeto aprovado, conta recibo de IPTU, comprovante antigos de consumo de água, luz ou gás, declaração dos vizinhos. Outras possibilidades adicionais. Escritura ou contrato de compra e venda que mencione a existência da construção na época, fotografias antigas datadas acompanhadas de declaração autenticada. Observação: a documentação deve ser apresentada para análise na Receita Federal, que pode exigir complementação ou certificação adicional. Se preferir, posso preparar modelos de declarações ou formular um requerimento para auxílio ou comprovação. O que achou dessa análise aí, hein? Legal, né? Eu vou tentar aqui conseguir algumas fotos datadas e os comprovantes de água e luz de 20 anos. Me ajude a formular um requerimento ao serventuário da Receita Federal para que ele me forneça a CND da obra sem que eu tenha que pagar o imposto. Será? Será que vai sair esse requerimento, hein? A Delegacia da Receita Federal. Assunto: solicitação de certidão. Olha, ele levou menos de 15 segundos, hein? Requerente CPF endereço. Senhor delegado, fulano de tal, 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 vem respeitosamente requerer a emissão de certidão. A obra foi concluída há mais de 20 anos, conforme os documentos, com fundamento no código tal, 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 assim, tal, tal, no aguardo de deferimento. Anexos, orientações. Aí ele vai dizer aqui, ó, quer que eu te ajude a revisar ou ajustar o requerimento? Viu que interessante? Eu posso explorar mais esse caso? Eu posso explorar mais. Eu posso pegar aqui e ler isso aqui e pedir para ele, me dê mais exemplos de documentos. Tudo bem até aqui? Está fazendo sentido para todo mundo? A gente está juntos construindo, né? Construindo ideias, construindo análise de documentos, tá? Vamos em agentes. Eu vou aqui no Ruralista, especializado em imóveis rurais. Ok. Deixa eu limpar a conversa dele. Olá. Eu vou primeiro dar o olá só para ver como é que ele se comunica comigo. Cada um desses agentes tem um diálogo diferente. Você não detalhou a dúvida envolvendo o direito agrário ou ambiental rural. Por favor, qual é a questão ou problema de imóveis rurais? Tem documentos? Me envia. Quer aprofundar agora? Então, tenho o seguinte caso. Pá, botei o teu caso aí. Oremos. Está nas mãos de Deus agora, hein? Ou nas mãos do ruralista. Vamos ver o que ele vem. Já está lendo a mensagem? Já está lendo a mensagem? Analisando o contexto. Estamos em 20 segundos até agora. 20 segundos. Né? Aí, imóvel rural com divergência diária entre o registro e posse. Seguem alguns pontos essenciais. A área registrada no cartório é de 90 e é inferior à área real, que é 190. Com parte da área já retirada da matrícula, 45. Essa discrepância pode gerar insegurança jurídica. A posse desde 98 indica o domínio prolongado. A existência de CAR mostra que o imóvel está cadastrado, que é importante. A ausência de vizinhos dificulta a notificação para a retificação, mas existem procedimentos específicos, como notificações por edital. A área, originalmente medida em braças, unidade antiga, deve ser atualizada. Fundamentação legal. Retificação pode ser feito, tal, tal, tal. Georreferenciamento segue o padrão tal. Vizinhos desconhecidos.
Caso haja resistência à ausência de terceiros, próximos passos. Tec, 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 tec. Que você quer aprofundar? Quer que eu detalhe o passo a passo para retificação diária? Ou prefere que eu explique como funciona? Vou perguntar aqui. Poderia ser retificação ou não poderia ser uso capião? Vou questionar ele sobre essa diferença, porque ele falou em provimento 65 ali e me chamou a atenção. Só ver de novo. Ok, deixa ele pensar. Aí, seu caso pode ser tratado tanto por retificação quanto por uso capião. São procedimentos distintos. Retificação, corrigir a divergência, requisitos, procedimento. Uso capião rural, aquisição, requisitos. No seu caso, como o imóvel tem área superior a 156 mil, se aposta. Se a divergência for apenas uma edição, a retificação é o caminho mais direto e curto. Quer que eu detalhe o passo a passo para a retificação ou prefere que eu explique os procedimentos para uso capião rural? Ele está com as duas hipóteses, está faltando elementos aqui. Tinha que dar mais um pouco de informações para ele, sabe? Porque ele está na dúvida das duas. Ele dá os dois. Eu posso ir agora e pedir, ó, quero o passo a passo da retificação. Lembrando que não tem vizinhos. Pronto. Pedir para ele o passo a passo da retificação, considerando que não tem vizinhos. Você pode trabalhar ele sobre várias óticas, vários assuntos. Quanto mais íntimo você vai perguntando e indo, mais ele vai gerando conhecimento para você. Vamos ao passo a passo para retificar: levantamento topográfico, notificação por edital, documentação para o cartório, análise e averbação. Resumo: é a forma mais rápida e segura. Quer que eu elabore um modelo de requerimento e edital? Quero um modelo de requerimento e peça a notificação por edital. Faça também um modelo de edital para facilitar o registrador. Vamos ver, tá aí. Modelo de requerimento, a oficial do cartório de imóveis, requerente, imóvel, fundamentação, justificativa, confrontantes desconhecidos, memorial, recebimento. Modelo de edital de notificação, tal. O modelo pode ser adaptado. Quer que auxilie na preparação do documento ou prefere orientações de custas e prazos? Então, aqui ele nos dá um modelo de edital de notificação, assim como um modelo de requerimento, tá? Eu acho que na fundamentação, aqui ele não precisaria ter colocado. Aqui está tudo bem, tá? Esse aqui também não. Acho que ele fundamentou demais aqui, mas tá bom igual. Tiraria aqueles dali só. Notificação. Ok. Ficou bom? A gente tem melhorado a cada dia Napoleão. É por isso que às vezes ele fica um pouquinho fora do ar, porque a gente está atualizando alguns comandos. É uma coisa nova, eu sei, mas está dando muito certo. Então, enquanto você está disposto a conversar com ele, interagir, ele interage com você. Quanto menos informações, menos ele consegue se manifestar. Quanto mais informações, mais ele consegue se manifestar. Eu vou dizer, é um vício, Napoleão é um vício, tá? Depois que você começa a conversar, né? Eu vou abrir mais alguma coisa aqui para a gente dar mais uma olhada. O que que analista de compra e venda de imóveis, tá? Analista de compra e venda de imóveis. Um PDF, eu vou colocar aqui um contrato para ele. Quero que você analise e resuma esse contrato de locação. Estou pensando em alugar esse imóvel e quero saber se o contrato é bom. Na verdade, é um analista de compra e venda, né? Ali o Jaziel colocou sobre certidão de cópia. Sim, vai. Cópia vai. Só essa situação que eu acho que não. Vamos ver. Deixa eu ver se é um contrato isso aqui. Será que eu acertei? É um contrato, né? É um contrato de locação. Isso aí, é um contrato de locação. Ele está analisando. Agora sim. Resumo da situação. Contrato de locação por temporada, 5 noites. Pontos positivos: o imóvel prevê uma calção total de 15 mil, previsão clara do check-in. Riscos: o valor é alto, multas elevadas,
cláusula que proíbe benfeitorias ou mudança, riscos, 8 pessoas, risco urbanístico, risco fiscal, documento complementar. Dei a entrada da locação e quero rescindir o contrato. É possível? Consigo o dinheiro de volta? É uma locação por temporada, né, pessoal? De uma casa na Bahia. E aqui, imagine então que eu dei o dinheiro de entrada e quero rescindir, né? O aluguel de R$ 55.000, né? Para, eu acho que é 7 dias, né? Aí ele vem, ó, análise da situação. O contrato prevê uma multa de 10.000. Locação de temporada tem regras específicas. Fundamentação legal. Orientação prática. Quanto à devolução dos valores, o contrato não prevê. Recomendo formalizar seu pedido de rescisão por escrito. Tente negociar. Você já notificou? Tem interesse em tentar uma negociação? Quer que eu te ajude a redigir uma notificação? Quero. Quero que você faça a notificação. Diga que, por motivo de saúde, preciso rescindir o contrato. Vamos lá. Fazer a notificação. Tá aí. Posso ajudar o texto a compor. Então, fez a notificação, analisou o contrato, tudo bem. Vou para outro agente aqui. Temos mais uma matrícula aqui para análise. Gesiel disse que é cópia de fichas. Então, vamos ver. Cópia de fichas. Vamos ver o que é essa cópia de ficha. Vou botar aqui. Consegue ler? Deixa ele subir. Pelo visto, é uma imagem, não é em si um PDF de texto, né? Uma imagem que pode ser uma foto, né? Se não der, ele diz PDF ali, mas o PDF pode ser que não, o texto não seja de PDF, é que nem quando você digitaliza documentos de cartório. Alguns são documentos que tu digitaliza só a imagem ou digitaliza a imagem e o texto para leitura. Vamos ver, ó. Consegue ler? Vou botar aqui para ele. Hoje só pedreira, hein? Coisa boa, né? Assim que é bom, né? Vamos lá, 15 segundos. Vamos lá, estou ansioso para ver. Aí, ó, meu querido, deu certo, hein? Ha, 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 hein? Eu vou abrir antes para a gente ver o que é, tá? Antes de eu ler, então. Vamos lá, ao vivo aqui, 4 páginas, registro de imóveis de Recife. Olha aí, ó. Um apartamento 202, Praia de Itaguaçu, proprietário. Tem as averbações. Aí a gente vê que ele leu e resumiu. Então agora nós vamos trabalhar em cima dela. Conseguir ler o conteúdo. Trata-se de uma certidão de transição da matrícula. Olha, ele falou transcrição da matrícula porque é inteiro o teor, né? Registro de imóveis de Recife, apartamento 202. Pelo que consta, o imóvel está matriculado com descrição detalhada, frações ideais e confrontações. Regulamentação da convenção de condomínio, alvará de habite-se, indisponibilidade judicial 2012-2014, cancelamento das indisponibilidades, penhora registrada. Ok. Certidão foi expedida, tal, tal, tal. Análise rápida. O imóvel está regular, possui histórico recente de penhora e disponibilidade que foram canceladas. Fundamentação legal, orientação prática. Confirme junto ao cartório se há pendências atuais ou restrições não canceladas. Caso pretenda alienar ou regularizar, providencie as certidões atualizadas. Avalie a necessidade de acompanhamento jurídico para avançarmos. Ele vai conversar com você. Quer que eu aprofunde a análise sobre averbações de disponibilidade de penhora, explicando os efeitos práticos? Prefere que eu oriente sobre os documentos e procedimentos necessários para uma possível venda? Então, primeira coisa, me faça um quadro dos ônus, restrições e gravames, dizendo a data e a data do cancelamento. E se tem algo ativo que impede a venda. Imagine que eu quero mais detalhes, né? Ele falou ali, mas eu quero mais informações, tá? Então nós estamos trabalhando uma matrícula. Ah, olha aí, olha o quadro que ele fez agora, que coisa linda.
Posso organizar um quadro resumindo os ônus, restrições e gravames. Disponibilidade, indisponibilidade, penhora, ó, e a outra penhora, conforme história. Observação: não consta nenhuma indisponibilidade ou penhora ativa. Recomendo confirmar. Quer que eu explique os efeitos? Quer que eu oriente sobre documentos? Então, preciso fazer um parecer para compra e venda, para a compra desse imóvel. Me ajude com esse parecer de due diligence. Vamos lá. Preciso fazer um parecer. Imagine você que tem que fazer um parecer. Ali, ó. Parecer. Olha que bonito, hein? Considerando o valor do imóvel, quanto posso cobrar por esse parecer? Olha aí, para valores de imóveis médio, pode parecer tanto, para imóveis de valor tal, 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 você, restaurante não advogado, deve ter atenção, avalie o imóvel, quer que eu ajude a montar um modelo de proposta de honorários para esse parecer, quer que eu explique os limites legais, monte uma proposta de honorários e coloque na proposta uma cláusula isentando o advogado de futuros problemas na compra. Aí, proposta de honorários, tá? Então, a gente pode fazer misérias quando a gente está olhando uma matrícula, né? Você viu, eu mostrei ela, mostrei o quadro dela, eu posso perguntar qualquer coisa da matrícula. Ele consegue ler a matrícula, ler determinados pontos. Pode ser que algo, de repente, passe se você não for específico. Por exemplo, leia a matrícula e veja se está tudo ok. Daí ele lê, está tudo ok. Daí você vai lá e diz assim: ah, ele não viu que faltou um númerozinho. Claro, né? Que se você sabe de algum problema e você está perguntando, você já deve mostrar para ele: olha, o CPF tal parece que falta um número. Daí ele consegue somar os números para ver. Então, sempre que a gente for perguntar, a gente tem que ser o máximo específico possível. Então, leia a matrícula, beleza. Me diga quais são os ônus, maravilha. Eu posso pedir para ele, me faça a cadeia dominial de todos, beleza. Posso fazer uso capião desse imóvel? Sim. Me faça um contrato de locação de tantos meses. Quanto mais específico, mais ele vem trabalhando a ideia, mais ele vem apresentando elementos. Me faz um parecer, me faz um contrato de honorários, me faz um modelo de escritura de compra e venda, né? Então, posso fazer? Posso. Posso fazer sim. Até posso fazer para ele analisar a escritura. Eu posso subir a matrícula e subir a escritura e pedir para ele analise se essa escritura está ok, apta a registro nessa matrícula. Esse é um novo agente que nós vamos lançar essa semana, até a semana que vem, porque tá com bastante coisa esse agente, né? Ele é pesado, né? Um agente de qualificação, né? Eu já consigo qualificar, mas a gente quer mais detalhes, por isso que ele está ficando pesado. É nota devolutiva, né? Eu vou para o interpretador, então. Me explique o que diz essa nota devolutiva. Imagem, viu? Era imagem. Resumo da exigência. Nono ofício, registro de imóveis de São Paulo. Nota informa, requerimento não foi autuado, uma impossibilidade de tramitação do processo usucapião diante dos trâmites de notificação internacional. O documento cita uma procuração pública feita em Paris, em 1977. O cartório indica que não é possível expedir carta rogatória. Perfeito. Por fim, há informações sobre valores de emolumentos e taxas. Fundamentos jurídicos. Tal, 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 tal. Princípios registrais. Possíveis soluções jurídicas. Modelo básico de requerimento de reconsideração. Perguntas. Você tem em mãos a procuração original com reconhecimento de firma e apostilamento conforme convenção de Haia? Já foi efetuada a comunicação formal das partes na França? Está disponível a certidão atualizada? Se precisar elaborar um modelo detalhado de petição de reconsideração ou indicar práticas para fortalecer, quer seguir com isso? Então, pelo que eu entendi aqui, a gente pode abrir para todo mundo dar uma lida também, né? Nota de exigência, o título, no caso, não foi autuado, né? Tendo em vista que a proprietária tabular
está sediada em Paris. Paris. E aí, como está sediada em Paris, não pode o cartório expedir essa carta rogatória, que a prejudicada notificação. Encaminhou que fosse para judicial e citou uma jurisprudência disso aí. Tá bom, bem interessante. É o confrontante tabular. Ó, vou colocar aqui. A empresa de Paris é o confrontante tabular. Quero que você faça um pedido de reconsideração ao oficial, pedindo que seja realizado um edital de notificação para o confrontante e que a uso capião siga em frente. Claro, vou elaborar um modelo de requerimento de reconsideração oficial. Segue sugestão. Pá, pá, pá. E atenção à nota devolutiva. Reconsideração. Considerando que ele reside no interior e que os trâmites notificação por edital, conforme a Constituição brasileira. Requer que seja realizada a competente publicação do edital. Vamos melhorar isso aqui, ó. Caso entenda como impossível reconsiderar sua decisão, peço que suscite dúvida. Insere isso no requerimento. Beleza. Aí, ó. Então, estou pedindo a notificação por edital. Acho difícil, né? Mas dá para tentar, né? Tentar nunca, né? Falei que ela está bem embasada, né? Me apresente o embasamento da nota devolutiva de novo. Não entendi o porquê da preocupação com a sede da empresa na França. Por que o cartório está preocupado com a sede? Notificação do confrontante estrangeiro, exigência legal, dificuldades práticas, garantias, embasamento jurídico, em resumo. Caso tenha interesse, posso indicar estratégias para superar a exigência. Quais documentos você entende como possíveis para superar essa exigência de confrontante no exterior? Vamos ver. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Olha, ele está dando opções aqui. Legal, hein? Gostei. Posso ajudar a formular modelos para esses documentos ou fazer requerimentos. Isso aqui é um tema que eu nunca pensei em tratar, né? Nunca tive um confrontante francês, né? A primeira vez. Estou achando muito interessante. Então, ele vai discutindo o assunto, ele vai perguntando, ele vai interagindo. Você tem que lhe mostrar o documento e ir dando para ele tudo que você já está questionando, sabe? Tem que questionar ele com a sua dúvida e ele vai também de frente para você demonstrando o que pode e o que não pode, tá?
Isso, a gente está construindo algo novo, né, pessoal? Então, todo dia a gente está trabalhando em cima, ele está funcionando muito bem, está nos dando muito trabalho, claro, mas a gente está alimentando ele com muita coisa. Chama atenção para nós que vários cartórios do Brasil estão adquirindo Napoleão para colocar para testes e trabalho com os colaboradores, nos deixa feliz. Como eu disse, eu não pensava que os meus colegas iriam adquirir, eu jamais pensei isso. Eu criei ela para advogados e os colegas começaram a me ligar, concurseiros também começaram a procurar. E claro, aí nós acabamos então tendo a ideia de criar um modelo para cartório, que está ali embaixo, né, que é o oficial, que deve sair nos próximos dias. Ainda não criei um modelo para concurseiro, mas se houver a procura eu posso criar. Mas o importante é que ele nos dá algo que a gente nunca teve, que é essa visão de base jurídica para analisar documentos ao vivo, né? Conversando com você. Você ganha tempo com Napoleão. Tempo. Permite você, se você não está conseguindo no meio do seu dia fazer alguma coisa, coloca ali o contrato, coloca ali a matrícula, pede para ele conversar, explicar, faz novas perguntas. Tenho certeza que se você precisar parar para ler um contrato de 5, 8 páginas, ele vai ler em 40 segundos, em 30 segundos, dependendo até 20 segundos. Vai te dar um resumo. Você pode pedir para ele aprofundar algumas coisas. Então, é algo realmente inovador, né? A gente já testou com várias coisas. Hoje eu mostrei notas devolutivas, contratos, matrículas. E o grande segredo realmente é a gente aprender a perguntar. Não é prudente fazer uma pergunta curta, né? Lê para mim isso, né? Resume para mim. Resume em 10 tópicos. Quer ver? Eu vou fazer uma de resumo em 10 tópicos, né? Deixa eu abrir aqui uma conversa nova. Vou usar Napoleão. Esse é um contrato de compra e venda de uma casa, tá? Quero que você leia e me resuma esse contrato de compra e venda dessa casa. Quero 10 tópicos importantes. Proteja dados sensíveis. Vou escrever isso aqui para ver. Leia e resuma esse contrato de compra e venda dessa casa em 10 tópicos. Proteja dados sensíveis. Eu não gostaria que ele botasse aqui na tela dados. Eu não sei se ele obedece bem esse comando ainda. Estou testando agora, né? Me veio, eu estou aqui testando. Mas é um contrato de compra e venda de uma casa e o valor é alto, não é um valor baixo. É interessante a gente ver se ele consegue resumir um contrato em 10 tópicos. Está consultando informações, está elaborando uma resposta, está aí. Uma casa no condomínio tal, o valor da compra e venda é 4 milhões, comprador tem posse até 90 dias da assinatura, registro do contrato de financiamento, documentação, inadimplemento, valor da corretagem do corretor, irrevogável, evicção, pronto. 10 tópicos, tá? Eu vou mostrar o contrato e volto aqui para mostrar para você. Eu vou mostrar o contrato. Você viu que ele levou menos de 1 minuto. O contrato tem 7 páginas. Ó, 7 páginas, tá? 7 páginas ele leu em menos de 1 minuto e me trouxe 10 tópicos. Imagine agora você que eu quero aprofundar um desses tópicos. Por exemplo, a questão do preço, tá? Que é o tópico 2. Eu vou dizer aqui, aprofunde o tópico 2 para eu entender melhor.
Então, eu pedi para ele 10 tópicos do contrato. Ele resumiu o contrato em 10, é um contrato de 7 páginas. E aí, no ponto 2 eu quero mais informações. Então, eu só coloquei aprofunde o tópico 2, que é o tópico do preço e da forma de pagamento. Ó, olha o que ele transforma agora o tópico 2. Enorme. Por quê? Porque agora ele vai lá no tópico 2, que é uma, duas cláusulas, e destrincha, destrincha, destrincha ele para ficar bem claro. Vou voltar aqui e vou pedir o tópico 6 agora. Inadimplemento. Aprofunde o tópico 6. Ou seja, aqui em cima, pode ser que ele diga, ele vai dizer esse aqui, o 6 daqui, talvez, né? Era o 6 lá de cima, ele vai puxar o 6 daqui. Eu já ter dito o tópico 6 da primeira parte, né? Deixei, ó. A culpa é minha aqui, ó. Eu errei, ó. Aprofunde o tópico 6. Tem dois tópicos 6. Qual que ele vai aprofundar, né? A culpa aqui é minha. Viu como a pergunta mal feita gera problema? Eu deveria ter dito, aprofunde o tópico 6 lá de cima. Aqui, ó. Inadimplemento do contrato de promessa. Tá, então tá certo, ele pegou aqui em cima. Ele continua no meu raciocínio aqui, ó. Aí, resolução, prazo para cumprimento, multas e devoluções, comissão, cancelamento. Quer que eu explique como? Ou detalhar as consequências jurídicas? Você vê que eu posso pegar um contrato e ir destrinchando ele, pedir para fazer outros contratos, tá? Demandas judiciais também podemos usar? Pode colocar demandas judiciais, sim, ele vai te explicar, tá? Eu não gosto de falar que ele vai fazer isso, mas eu sei que ele faz, então eu tenho que deixar você ir lá ver, tá? Mas pode fazer sim. Ó, eu ainda posso fazer aqui uma coisa interessante, ó. O vendedor resolveu alugar a casa do comprador por 2 anos e o preço da locação é de R$ 15.000 por mês. Elabore o contrato de locação para mim. Imagina que ele vai pegar agora o contrato de compra e venda e vai elaborar um contrato de locação onde o vendedor que vendeu a casa vai locar. Tá aí, ó. Já elaborou, né, o contrato de locação. Aqui eu posso colocar mais cláusulas que ele adiciona cláusulas novas. Aqui eu posso dizer, me adiciona isso, ó. Coloca uma cláusula de preferência de compra caso seja vendido. Posso ir adicionando cláusulas e ele vai criando, ó. E aí eu peço agora, insere no contrato. Ele vai lá e insere no contrato. Tudo isso a gente consegue fazer. Pessoal, aproveitem para conhecer Napoleão. Você tem 7 dias, caso você não goste, para desistir. Napoleão pode ajudar em muitas demandas suas. Ler matrículas, ler contratos, ler notas devolutivas, elaborar contratos, elaborar respostas, elaborar modelos, conversar com você, trocar ideias sobre algum assunto jurídico. Pode ir perguntando, apertando, apertando ele para ver como ele sai. Ele é um amigo para você conversar, tá? E o preço está super bom, super bom. Pode ter certeza que se você for contratar alguém para ler, estudar os seus contratos, as suas matrículas, lhe apresentar resumos, essa pessoa vai custar no mínimo R$ 1.000 por mês. Napoleão custa R$ 97 por mês. É dado. Se você sair para jantar com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido, R$ 97 não vai dar a janta. Pode ter certeza. A janta vai custar mais cara que Napoleão, que é para o mês inteiro. Para o mês inteiro, tá? Então, agradeço
a atenção de vocês e espero que vocês entendam o momento que é a chegada de Napoleão no mercado, como foi a chegada do Reed há um tempo atrás, como foi a chegada da minha pós, dos milhares de alunos que estão comigo. É algo muito sério para nós que estamos trabalhando nisso, é um projeto sério, não é um projeto de brincadeira, é algo que nos coloca novamente reposicionados no mercado. Nós sempre estivemos no topo do mercado e agora a gente novamente apresenta algo novo para o mercado, totalmente diferente, algo intuitivo, que permite você entrar e trabalhar sem se estressar em aprender uma técnica nova. Ele é intuitivo, intuitivo, tá bom?